Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. E hoje é o nosso estudo de número 87. Nós estamos no capítulo 28, intitulado O Bom Ladrão. Rogamos que o nosso Senhor Jesus, que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar para que possamos tirar essas lições maravilhosas do Evangelho, tá? A fala, o tom, o assunto é a fé. E os discípulos discutindo sobre essa virtude, ele rotula como uma virtude, né? Alguns dias antes da prisão do mestre, o discípulo, nas suas discussões naturais, comentava o problema da fé. E eles estavam ali a discutir, Jesus quieto. Não interferia, não dava nenhum pitaco. E quando Jesus foi solicitado a falar, ele entrou e começou a responder às indagações em torno da fé. Então nós estamos nesse momento, nesse diálogo de Jesus com os seus discípulos, tá? Agora quem vai falar é Levi. Redarguiu Levi em respeitosa atitude. Como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Então, a pergunta de Levi, ainda há pouco, o parágrafo anterior, Jesus diz assim, olha: a fé pertence sobretudo aos que trabalham e confiam. Conversamos muito sobre isso no estudo anterior, não vamos nos ater. Aí vem o Levi, baseado na resposta do nosso Senhor Jesus, e diz assim: mestre, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Como é que eu vou poder saber se isso aqui que aconteceu foi vontade de Deus? Como discernir? Essa é a primeira pergunta. A segunda, ele diz, na verdade uma observação, ele diz: tenho observado grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência os seus feitos delituosos. Deus me fez assim. Deus me fez assim. E uma legião de pessoas inertes que não trabalham, que não se movimentam, que se classificam a preguiça como uma fatalidade divina. Então, o que Deus quer, então vamos fazer a vontade de Deus, então vamos ficar aqui. Se Deus quiser mandar comida, manda. Se não, é porque Deus quer que a gente fique assim. Então, como discernir o que é realmente uma ação, uma atitude do humano e quando é realmente uma ação divina? Vamos ver como Jesus vai responder. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, porque dizendo assim, existem leis divinas que regem o universo. Ponto. Existem leis que os profetas vieram revelar que eram divinas. Lei natural é lei divina. Lei moral é lei divina.
A moral, os profetas vieram lembrar o que já estava escrito na nossa consciência. A lei divina natural, ela acontece. As leis naturais são leis divinas. Quando um químico está dentro de um laboratório estudando química, ele está estudando lei de Deus. Quando o astrônomo está estudando a astronomia, ele está estudando lei de Deus. Quando um biólogo, seja lá que estiver estudando, ele está estudando lei de Deus. Isso também é religião. Porque o homem não constrói, o homem descobre. Ele não cria, ele só descobre. Ele cocria. Porque com isso, existe uma lei que vai dar aquilo, acabou. O máximo que tu vai descobrir é que isso com isso deu aquilo. Ah, deu isso. Mas tu não fez. Tu só descobriu que a lei já estava lá. O que Einstein dizia. Era o que Einstein dizia. A vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando a doçura, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Porque nós podemos achar que só o que vem de Deus é bom. O bom, que te diz assim, olha, eu não tenho problema, eu não tenho doença, tudo na minha vida é maravilhoso, então isso foi dado por Deus. Se chega uma doença, uma patologia, ou a morte de alguém, pronto, Deus me abandonou. Isso não era a vontade de Deus. Por isso que ele está fazendo aqui, olha. É também, olha, e das inclinações naturais para o bem. É também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com a amargura, concedendo doçura ou retirando a doçura, para que a criatura possa colher experiência luminosa num caminho mais espinhoso. Porque, meus irmãos, quando está uma maré calma, tranquila, a gente não aprende a velejar, não. Quando a maré está em movimento, que vem aquela confusão toda, ali é que tu aprende e se torna muito bom no que tu vai fazer. Só que a gente esquece disso no dia a dia. A nossa ignorância costuma orar pedindo para Deus que não me aconteça nada de ruim. O que é ruim? Qual é a minha crença de ruim? Porque eu posso estar no marasmo e isso ser muito ruim. Para a minha condição de espírito, isso ser muito ruim. Incomodação, né? Como é que eu vou saber resignação, tolerância, paciência, perdão, compreensão, se eu não passo pelos os trancos da vida? A gente tem que passar. Mas não é assim que a gente olha? Que não me aconteça nada de mal, que não me aconteça nada de ruim. Só que o nada de mal e o nada de ruim é justamente não acontecer nada. Entendeu? Continua o nosso Senhor Jesus. Para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel à vontade de Deus. Isso é ter fé. Ter fé é ser fiel à vontade de Deus. Aconteça o que acontecer, te submete a isso. Te submeter é não te revolta, não reclame, não vá em hipótese alguma
se enfiar embaixo da cama, deixar de viver porque você não aceita o que está acontecendo. Fé, ter fé, portanto, é ser fiel à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vou entrar no centro cirúrgico. Se o senhor acha que eu devo partir agora, seja feita a vossa vontade. Se o senhor acha que eu não tenho que partir, seja feita a vossa vontade. Estou contigo e não abro. Por quê? Porque eu tenho fé em ti. Eu sou fiel ao teu propósito e à tua vontade, não à minha. Olha o quanto nos falta, gente, de maturidade. Sempre digo, vou abrir ali um centro espírita de cura. Vai ter que agendar a gente para 30, 60 dias. Vou abrir aqui um centro espírita para estudar o evangelho. Dá 3 gatos pingados. Não é assim? E aí eu volto a falar a fala de Chico. Zé Arigó, médium, Fritz operando através de Zé Arigó. Zé Arigó ao lado de Chico e disse: o doutor Fritz te diz que te põe bonzinho desse olho em 1 minuto. Chico fez a cirurgia? Não, meu filho. Deixa. Eu já estou acostumado com esse olho, com a dor desse olho. Se você me curar isso aqui, a vida vai me abrir uma dor em outro canto. Então deixa que isso aqui eu já estou acostumado. Mas isso não é porque Chico estava espiando nada. Ele estava mostrando para a gente como nós devemos nos portar perante a dor. Então eu quero me livrar da doença física, mas eu não quero me libertar da doença moral. Eu não quero largar de ser a coisinha que eu sou. Interessante que a gente fazendo esse estudo, né, agora da fé. Eu lembrei do Haroldo uma vez quando ele fala sobre essa fé. E ele dá um exemplo. E eu buscava a compreensão, ter uma compreensão mais profunda e não conseguia. E através do nosso estudo de hoje eu consegui fazer um link mais profundo, né? Quando ele coloca essa fé, essa fidelidade a Deus, esse comprometimento com Deus. E quando a gente está estudando aqui, porque às vezes, quando ele diz que misturando alegria e amargura, concedendo ou retirando, e às vezes a gente tem tudo, mas nós nos acomodamos. E quando nós nos acomodamos, deixamos de evoluir. Porque está tudo bem, tudo tranquilo, então para a gente está tudo maravilhoso, né? E devido a esse acomodar, as dificuldades vêm para ver se a gente é empurrado para frente, né? Para evoluir, né? E o Haroldo nos coloca muito disso quando ele dizia assim, ele dá um exemplo que eu achei muito interessante, ele diz, a fé, essa fidelidade a Deus, é como se num café da manhã eu dissesse, no meu café da manhã, amanhã vai ter ovos e bacon, né? Eu achei interessante porque ele pegou uma coisa muito comum e ele disse, o ovo ele está comprometido no meu café, mas a galinha só está envolvida, né? Então é esse comprometimento, esse envolvido, né? A gente está nessa fidelidade da nossa fé no nosso dia a dia, a gente se comprometer em buscar essa nossa melhoria no dia a dia, não nos acomodarmos, porque está tudo bem, não tem nada acontecendo comigo, quer dizer, é eu buscar a cada dia, eu evoluir um pouco mais. Né? Ao ponto de chegarmos a um nível, qual seria o bom senso nosso? Eu não tenho nada do que reclamar da vida, minha vida está numa paz só. Mas eu sei que o meu irmão não está. Eu sei que tem muita gente precisando da minha ajuda. Então eu vou de encontro à dor do outro, sem esperar que a dor venha ao meu encontro. Porque em contato com a dor do outro eu cresço. Quando ajudo. Quando auxilio.
Agora eu vou esperar o quê? A dor vir até mim para eu poder aprender? Por isso aqui diz, a gente pode aprender muito com o amor, mas a gente também pode aprender muito com a dor. E quase sempre a gente escolhe a dor. Então, já que eu tenho uma informação que é na luta, que é no sacrifício, que é no desafio, que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo, por que eu vou esperar ela chegar? Se eu estou vendo que está tudo uma maravilha, eu vou começar a olhar para o lado e perceber que eu tenho muitos irmãos precisando da minha ajuda. Nem que seja um. Então entendemos, fé é o quê? Fidelidade a Deus. O que é fidelidade a Deus? Fazer a vontade dele. Se submeter à vontade dele. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simplório. Se o meu irmão Augusto pisa no meu pé, eu, Conceição, quero empurrá-lo. Mas eu sei que a vontade de Deus não é que eu empurre. É que eu até advirta. Você pisou no meu pé, está doendo. Eu estou sentindo dor. Você pode tirar seu pé do meu? A vontade do Pai é que eu faça isso. Que eu tenha uma atitude humana. Não de bicho. Então, fé é nesse momento eu ser fiel a Deus. Eu vou fazer o que Deus quer e não eu. Isso para tudo. Eu dei um exemplo bem simplório, mas que nós possamos estender isso no nosso dia a dia. A todo momento o que Deus quer que eu faça agora, nessa situação. E nós sabemos a resposta. Nós sempre sabemos. O máximo que a gente faz é, não, mas eu não quero fazer o que Deus faz, não. Eu quero fazer o que eu faço, quando eu sou fiel mesmo a Ele, e tudo bem. Depois a gente fica chorando as pitangas. Vale ressaltar que isso é que é bom a gente entender. Nós não estamos atendendo caprichos divinos. Nós estamos atendendo caminho que nos leva à felicidade. O caminho que todos nós estamos escolhendo, já escolhemos e ainda continuamos escolhendo ao longo dos nossos milênios, nos levou onde a gente está hoje. Todo mundo enrolado no planeta de prova e expiação. Aí a gente quer um governo maravilhoso. Como que a gente vai ter um governo maravilhoso se a gente está no planeta de prova e expiação? Do jeito que tem doido aqui fora, tem doido lá dentro. E a gente viaja na maionese. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Acabou. Poderíamos estar melhor? Poderíamos. Não estamos por quê? Porque a gente não quer ser fiel a Deus. Acabou. Que a gente pelo menos tenha a hombridade de entender se estamos aonde estamos é por responsabilidade nossa. Por escolha nossa. Entendemos? Então que a gente possa lembrar de eu estou no planeta de provas e expiações. As escolhas que eu fiz me trouxe onde eu estou até agora. Ralando, sofrendo. Dores morais, dores físicas. Nós estamos vivendo uma guerra de mortes, de suicídios, de depressão. Hoje a avalanche é aqui dentro. Nunca tivemos um número tão grande de suicídios. Crianças, jovens. Entendeu? Então, as nossas escolhas não foram boas. Então, quando a gente diz ser fiel a Deus, é seguir o caminho que Ele nos convida. Só de Jesus, do nosso Senhor Jesus, são 2000 e praticamente 20 anos. Mas antes de Jesus, 500 anos antes, Ele mandou missionários. Mandou Sócrates, mandou Lao Tse, mandou Buda, mandou Confúcio, mandou Forri. Ele mandou muita gente. Nunca nos faltou professor. Até o mestre ele mandou. Mas a gente não quer seguir. Aí a gente fica sofrendo. Nós sofremos. Todos nós. Todos nós. Por causa das nossas escolhas.
Ter fé, portanto, é ser fiel a essa vontade, em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. Morre um filho teu, desencarna, e você olha para Deus com uma petulância. Por que o Senhor fez isso? Quem é tu para tirar meu filho? Quanta arrogância. Quantas vezes a gente não se revolta com a colheita do que nós mesmos plantamos? Ou então chega um resultado de exame que não te agrada e você questiona Deus. Falta a fidelidade aí. Por isso que ele diz, em qualquer circunstância. Em todas as circunstâncias, executando o bem que ela, a fé, nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Nas menores sinuosidades, as coisas mais pequenas, seja fiel a Deus. Agora nós sabemos o que é ter fé? Compreendemos isso? A gente vincula a fé em Deus atender a minha vontade. Eu tenho fé que eu vou ser curada, eu tenho fé que eu vou passar no concurso, eu tenho fé... Calma lá. Calma lá. Vamos rever aqui esse conceito de fé. Então, fé é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é se submeter sempre à vontade dele. Tá? Então, o filho obediente, ele faz o que o pai manda. Os pais terráqueos dizem, você vá, faça isso, isso, isso e volte. Se o menino for obediente, ele vai, faz isso, isso, isso e volta. Se o menino for desobediente, se o menino for, qual é a palavra que a gente mais escuta? Rebelde. A mãe vai falar, o pai vai falar, ele vai sair, vai fazer né? Sou dono de mim, mamãe não manda em mim, papai não manda em mim, eu vou fazer o que eu quiser. Mas papai manda em mim, como manda, e na hora que ele quiser, ele só vai fazer assim, ó, volta. Acabou. Acabou. Então é rebeldia. Vai, faz o que dá nas ventas, como dizia a manhinha. A minha fica fazendo o que dá nas ventas. Sei o que é dar nas ventas, mas tudo bem. Vai, faz o que dá nas ventas. Volta todo arrebentado. E olha, nós mais antigos, nós tínhamos um ditado que dizia assim, quando mãe fala e a gente desobedece, dá tudo errado. Era assim que a gente dizia? E dava mesmo. Com a lei divina é uma intensidade muito maior. Ele nos avisa, ele nos adverte. E ainda perguntou Kardec, se a lei está escrita na consciência, por que ele mandou os profetas? E os espíritos responderam, para lembrar. Para lembrar que os homens esqueceram. É ser fiel a essa vontade, executando o bem que ela nos determina, a fé, e seguindo-lhe o roteiro sagrado, nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Tomé. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Olha aí, olha o mecanismo de fuga. Muito bonito que o senhor falou, senhor. Mas para chegar a esse nível, o cidadão tem que ser bem inteligente, instruído. A pessoa ignorante não vai entender isso. Agora olha o título do capítulo. Bom ladrão. O bom ladrão.
Creio que essa qualidade excepcional deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Tal qual às vezes a gente diz assim, a gente dá uma explicação, não, mas é Chico, né? Não, é Jesus, pera lá, é Jesus. Sim, ele foi feito já, Jesus? O Chico já foi feito, Chico? Eles conquistaram a posição. E qualquer um de nós podemos conquistar. Papai não dá nada. Ele proporciona tudo para o filho crescer. É só a gente parar para pensar e perguntar assim: quais são os meus objetivos de vida? Coloca no pedaço de papel. Autêntico, seja para você. Quais são meus objetivos da vida? Eu estou aqui para quê? O que eu tenho buscado? Porque eu posso até dizer de uma forma muito bonita, eu estou aqui para me espiritualizar. Linda, a resposta é maravilhosa. Mas no teu dia a dia, isso é autêntico? No nosso dia a dia, isso é vero? Então, acho que sabendo qual é o meu objetivo de vida? O que eu tenho feito? O que eu tenho buscado? O que eu tenho plantado? Quais são os meus valores? O que eu valorizo? A gente tem que fazer esse tipo de pergunta para a gente se autoavaliar. O mestre fitou o apóstolo com amor. Então não é aquela fitada assim de... Aquela fitada que a gente dá assim, que o outro chega e fica todo... Falei alguma coisa errada, né? Aquela fitada com amor. Vamos lá, Jesus. Todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. É grande a filosofia. Vamos lá, vamos pensar. Jesus acode. Olha lá. Vem comigo, me ajuda. Todo homem de fé será. O que é um homem de fé? É o homem que tem o quê? Fiel a Deus. Fidelidade a Deus. Então, todo homem de fé, ele já deu o conceito de fé, será agora ou mais tarde o irmão dileto, preferido, querido, de quem? Da sabedoria e do sentimento. Lembra das duas asas? Porque ainda há pouco ele questionou o quê? Que para ter fé era necessário ter uma intelectualidade. E Jesus diz que todo homem de fé, agora ou mais tarde, ele será o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Ele pode até ser um ignorante agora. Por isso que ele diz, agora ou mais tarde. Mas ele vai ser o irmão dileto da sabedoria e do amor. O sentimento é amor. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. Mais uma vez ele retificou. Essa fé, como ele coloca aqui, essa qualidade que é a fé, será sempre a do filho leal ao Pai que está no céu. Ele novamente firmou. O discípulo ali sorriu e deu uma acrescentada, né? Continua ainda o Tomé. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Olha, parece que é a gente perguntando, né? Tá, Jesus, isso é muito lindo, isso é uma filosofia maravilhosa, mas a realidade não é assim. Quem no mundo está com toda essa fé aí? Ninguém pode julgar em absoluto, Disse o Cristo com bondade. a não ser o critério definitivo de Deus. Mas, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição vulgar,
É bem possível que a encontraremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Às vezes, quando a gente vai por esse nosso negão aí, o nosso Rio Negro, vamos para o Rio Madeira e vamos conversando às vezes com alguns ribeirinhos, a gente vê a situação que eles vivem, a dificuldade, mas é uma submissão tão linda. Não há revolta, não há rebeldia. Eles aceitam. Nordestino, né? O nordestino. Ninguém pode julgar em absoluto. Como disse Tomé, não entra nessa coisa de ninguém. Não generaliza. Porque ele falou assim: todavia, quem possuirá no mundo uma lealdade perfeita como essa? Está difícil, né? Aí, ninguém pode julgar em absoluto. Tem sim. Não julgue o outro pela sua atitude. Tem. E ele diz, a não ser o critério definitivo de Deus. Tu é Deus? Tu não é Deus? Então fique na sua, não julgue. Aí ele vem. Mas, vamos supor, se essa conquista da alma não é comum às criaturas de conhecimento parco ou de posição comum, é bem possível que a encontraremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. A gente encontra lá. O apóstolo sorriu desapontado, porque Jesus falava não o que o outro queria ouvir, mas o que precisava. O apóstolo sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. Vamos para o Novo Testamento? Vamos em Mateus, vamos ver os momentos finais na cruz, que a gente vai precisar para a próxima abordagem. Aquele momento bem difícil, tá? Mateus capítulo 27, versículo 32. Eu vou pegar do versículo 35, tá? E após crucificá-lo, repartiram entre si suas vestes, lançando a sorte, rasgaram a roupa de Jesus, mais ainda. E sentando-se ali, montavam-lhe guarda, e colocaram acima da sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Abre aspas. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Fecha aspas. Com ele foram crucificados 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda. Vamos para o 39. Ainda o mesmo capítulo, no novo versículo. Os transeuntes injuriavam, maneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. E se és filho de Deus, e desce da cruz. Do mesmo modo, também o chefe dos sacerdotes, juntamente com os escribas e anciãos, caçoavam dele. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Rei de Israel que desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que o livre agora, se é que se interessa por ele, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. E até os ladrões que foram crucificados junto com ele o insultavam.
Vamos para Marcos. Vamos ver como é que Marcos retrata esses últimos momentos. Marcos capítulo 15. Vamos pegar o versículo 23 e diante. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas para saber com que cada um ficaria. Era a 3ª hora, quando o crucificaram, e acima dele estava a inscrição da sua culpa: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, maneando a cabeça e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo também o chefe dos sacerdotes, caçoando dele entre si, com os escribas, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o trajavam. Marcos repete praticamente a mesma. Vamos para Lucas. Capítulo 23, versículo 33. Chegando ao lugar chamado Caveira, lá o crucificaram. Esse aqui já é Lucas, tá? Bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. Então, nem Marcos e nem Levi, que é Mateus, fez essa anotação do Pai, perdoa-os. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam-nas. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: a outros salvou, que salve a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele. Aproximando-se, traziam-lhe vinagre e diziam: se és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores suspensos à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão, tomando a palavra, o repreendia. Abre aspas. Nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí, isso aqui é um estudo, aonde estava a vírgula? Que eu posso dizer: em verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não tinha vírgula, né? Alguém teve que decidir colocando a vírgula. Vamos ver como João conta essa história. João capítulo 19, versículo 17. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu carregando sua cruz e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico chamado Gólgota.
onde o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Ele não falou aqui o termo ladrão, né? Pilatos redigiu também um letreiro e o fez colocar sobre a cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareu, o Rei dos Judeus. Esse letreiro, muitos judeus o leram, porque o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Porque o hebraico era o idioma falado só dentro do templo, tal qual nós tivemos missas que eram feitas em latim, ninguém entendia nada, assim era. A língua comum era o aramaico, o latim era a língua romana, o grego era o inglês de hoje. O lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade, então estava em latim, em grego e em hebraico. Disseram então a Pilatos, o chefe dos sacerdotes dos judeus: não escrevas, o rei dos judeus, mas este homem disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram suas roupas e repartiram em 4 partes, um para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida com uma só peça, de alto a baixo. O Emmanuel faz um comentário dessa sem costura. Disseram entre si: não rasguemos, mas tiremos a sorte para ver com quem ficará. Isso a fim de se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si minhas roupas e sortearam minha veste. Foi o que fizeram os soldados. Jesus ficou seminu. É isso que Estevão lembra quando rasgam a roupa de Estevão. No momento do apedrejamento, ele sentiu vergonha. E aí ele lembrou que Jesus tinha passado por isso. Por que ele seria diferente, que era pecador, e Jesus não, sobre aceitar? Pautado nesse material, vamos entrar um pouquinho no texto. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, lembra que nós estamos estudando esses últimos capítulos só retratando esses momentos finais. Já prestaram atenção? E lembra que os discípulos se espalharam e eles modificaram as suas vestes, mas estavam no meio, mas eles não queriam ser o quê? E Tomé não foi diferente. Na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Então a gente não pode mais dizer assim: Jesus estava só João ficou com ele. Só João estava como João, mas os demais estavam disfarçados para não serem identificados. Como a gente faz no dia a dia, né? A gente é espírita dentro da casa, lá fora a gente disfarça. Passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiram-lhe no espírito de Tomé. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao filho dileto? Por que motivo não se rasgava os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Porque eles estavam ali aguardando que alguma coisa fosse acontecer, para que eles pudessem, estávamos sempre aqui. Mas como nada aconteceu,
E a revolta dele. Poxa, como é que trata assim um filho? Jesus nos chamou a chamá-lo de pai. Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante, sob impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era então aquele monte da desolação reservado aos criminosos, porque a cruz era uma sentença para o criminoso. Todos os dias nós tínhamos crucificação. Aí a gente vai ficar bravo porque o moço xingou a gente no trânsito, né? Aí a gente lembra só um pouquinho do que nós lemos hoje. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos e busquemos colocar em nossa tela mental o nosso Mestre aqui conosco, feliz por nos ver reunidos em seu nome, buscando relembrar esse tesouro que é o seu Evangelho. E que possamos dizer assim: amado Mestre, como é bom estar relembrando esse Evangelho, esse roteiro que nos conduz a Ti. E que a nossa vontade seja firme e que possamos ter essa fidelidade que Tu nos exemplificou. Que possamos nós, em nossa caminhada, nas dificuldades que possam nos aparecer, Te buscar nesse momento e sempre lembrarmos: e se fosse Tu, o que farias? E buscarmos fazer aquilo que Tu farias se tivesse no nosso lugar. Que possamos, Mestre, nesse nosso retornar para os nossos lares, buscarmos refletir nessa convivência que temos dentro desse cadinho. Não só, logicamente, nesse cadinho, na nossa convivência social, no nosso vivenciar esses Teus ensinamentos no dia a dia. E a cada dia buscar, Mestre, internalizar estes Teus ensinamentos e vivenciá-los, buscando compartilhar o amor que já construímos em nossos corações. Abençoa-nos a todos dos 2 planos, que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva e fica conosco hoje e sempre. Que assim seja.